Aí, Alex, boa noite. Fala, Vitor, como é que tá aí em Madrid? Me conte aí. Ixi, já tá explanando aí que eu tô em Madrid, que a gente tá no South Summit Madrid, é isso? Exatamente, coisa boa, hein? Madrid está quente, o evento está sendo fantástico. A gente tem mais um dia amanhã, ainda não acabou o evento, mas South Summit está sendo mara demais, muito legal. Muito bom estar em Madrid. Você agora, acho que vai mudar o cargo de Engage Manager para caixeiro viajante, né? Sim, eu Tava vou em ser Paris, o, foi para Madrid, agora vai para Toronto, né? eu vou ser Coisa o boa. Nômade, só que eu vou ser o nome de Recruiter, o nome de iTaker. Gostei, gostei, gostei. Tá Muito tudo bom. ótimo, a gente está num última live deste semestre, Sim, nossa é última IT verdade, é Chats. verdade, A é gente vai verdade. comemorar hoje um semestre incrível, né, dos nossos eventos ao vivo. A gente, como todo merecedor, como todo bom trabalhador, a gente vai tirar umas férias aqui do nosso evento, se reestruturar, repensar o próximo semestre, montar calendário, ter os novos convidados, para a gente conseguir voltar ali, provavelmente em meados de julho, a gente deve voltar com as nossas lives, né? Olha, eu queria parabenizar vocês, tá? Você como o Community Manager da IT Recruiter e a IT Recruiter, que hoje a IT Recruiter alcançou a marca dos 60K, né? Isso que eu ia Parabéns aí falar para agora. vocês e toda a equipe. Muito Para- bom. Parabéns a todos nós, parabéns a todos São nós. 60 mil conexões, oportunidades, né? É espetacular, cara. O que a IT Recruiter faz na vida das pessoas, eu sou suspeito de falar porque eu fui um dos primeiros funcionários que a IT Recruiter trouxe aqui para Portugal. Bom demais, né? Muito bom. É um Agora, parabéns para todos nós, dá orgulho. já que a gente tá falando de mudar de vida, de trazer pessoas, né? Eu acho que o tema de hoje é um tema muito interessante, né? O Transição tema de de hoje, carreira. eu acho que é um tema que envolve meio que todo mundo de algum sentido, E né? Antes, o antes de falar do tema, interessante, sim. antes de falar do tema, eu só quero fazer como é que se fala, um aviso aqui. Já me foi avisado que minha voz e meu áudio e meu vídeo não estão batendo, tá bom? Eu tentei arrumar isso, troquei de fone, troquei de Wi-Fi, fiz tudo que dava. Então é isso que a gente está tendo para hoje, tá bom? Deve ser porque eu tô de viagem, Olha, eu Wi-Fi queria no falar. Não, não é hotel, isso, não. Eu queria e falar a verdade aqui para o público, porque na verdade Vitor está agora passeando em Madrid, curtindo a night, e quem está falando aqui é uma inteligência artificial, tá? sim. Então, Na verdade, eu tô falando em espanhol, né? E ela tá traduzindo ao vivo pro português, né? Não, brincadeira, gente. A gente tá com esse problema. E o LinkedIn também. Nós e LinkedIn, a gente tá ainda. É uma relação de tapas e amor e beijos, como é ódio, aquela né? novela, tapas e beijos. Pelo que eu tô vendo aqui, não tá com o número de quantas pessoas estão assistindo a gente não sabe quantas pessoas estão assistindo, mas eu sei que o que importa é, estamos ao vivo, as pessoas estão aqui, as pessoas estão dando boa noite, o Alex, boa noite, aqui está comigo. A Lilian, que trabalha com a gente, boa noite. O Anderson, a Catarina. O Dani colocou boa noite, galera. Última não, poxa, Daniel Souza, que participou aí da nossa live sobre entrevista, muito mara. E tá aqui no LinkedIn, vocês podem assistir. E aí, Dani, belezinha? O Joelmir deu boa noite. O Wallace deu boa noite. Então, se as pessoas estão aqui, estão aproveitando e vão ouvir a gente, é isso que importa, né? Não é quantas pessoas estão assistindo, se tem esse número ali no cantinho ou não. Mas não é a última live, é a última live do semestre. A Do gente vai dar uma semestre, descansada, sim. vai respirar e a gente volta no semestre que vem, A mas é gente só vem com seguir a gente que. a segunda edição, né? São duas edições. A Exatamente. primeira edição de nossa maratona da nossa jornada, e depois Assim que é bom. vem a próxima. Mas vamos Então lá. vamos lá, temas de hoje. O tema de hoje, para a gente encerrar esse primeiro semestre dos nossos eventos ao vivo, é sobre transição de carreira, caminhos para uma nova jornada profissional. Então a ideia de hoje é a gente conseguir falar sobre estratégias e passos essenciais para as pessoas que pensam, planejam e querem executar uma mudança profissional bem-sucedida, que é um tema que a gente sempre ouve aqui nas nossas conversas. Então, a ideia é a gente conseguir identificar as novas oportunidades, conseguir desenvolver as habilidades que são relevantes para a nova área que você ou vocês buscam profissionalmente, conseguir navegar nesses desafios, né, dessa jornada transformadora. E para a gente conversar sobre isso, temos uma honra nesse último IT Chats do semestre de convidar o Thiago Diebe. Posso trazer ele, Alex? Trazer ele, claro. Vamos lá. Está no palco. Seja bem-vindo, Thiago. E Obrigado, aí, obrigado. tudo tranquilo? Tudo bem, como é que estão?
A gente tá bem e eu tô de viagem, né? Então, aquela mistura de felicidade e cansaço, sabe? Aquela coisa que a gente tá sendo movido pela adrenalina. E é bom também. Perto de Castelo Branco aqui, Proença Nova, eu vou saber, viu? Vem pra cá, me dá um alô, tá? Aproveita e dá um Pode deixar. esticadinha, mais alguns quilômetrozinhos, uns 20 minutos. Aqui em Castelo Branco, aproveita e come um queijo Serra da Estrela, come um presunto. Essa Hum, região aqui é de produção de presunto e de queijo. E vinho, né? Não tem Aliás, como vinho é evitar. tudo Portugal, né? Não tem como evitar. Pode deixar, Alex. A Aqui tem próxima muita visita, charcutaria aqui, muito bom. bater na Pão, porta. vinho, queijo, presunto. Presunto, tá, assim que é pessoal? bom. Presunto que aqui em Portugal, que no Brasil chama-se presunto de Parma, tá? E o presunto do Brasil que chama de fiambre. Então aqui é muito comum comer o presunto, que é o presunto de Parma. Uma coisa Muito mais. no dia a dia. Se fosse um pão com manteiga. E Alex quer apresentar o Thiago se apresenta, você apresenta ele e ele se apresenta. Isso quer fazer, Vamos Alex? fazer, vamos fazer o seguinte: vou apresentar ele brevemente e aí a gente Hum? vai pedir ele para poder complementar a apresentação, né? Olha, Ver se a gente fez certo ou não. estou muito feliz com a presença do Thiago, porque é um profissional a carreira dele é muito parecida comigo. Eu também sou agilista, então eu gosto muito quando traz um profissional que também pode inspirar as pessoas. Então, quando a gente fala de transição, muitas vezes a gente pensa logo um front-end, um X, um tech recruiter, mas também pode fazer transição profissionais de gestão, tá? Então, quem é o Thiago? Para quem não conhece o Thiago, primeiro eu quero convidá-lo a entrar no LinkedIn, tá? Escrever o Thiago Dieb, adiciona ele ou segue ele, dá uma olhada no perfil dele, tá? Mas o Thiago, ele é um profissional muito versátil, tá? Ele é um profissional que ele tem mais de 18 anos de experiência em TI, ele é especializado em liderança de equipes e inovação, ele também startups, né? Ele possui uma vasta experiência em agilidade, empreendedorismo também. Ele tem um histórico em renomadas empresas em Portugal, no Brasil e em Portugal. Além disso, ele é mentor, né? Ele é mentor, ele é professor, ele é palestrante, ele é coach, ele é youtuber, é LinkedIn creator, e aí vai um monte. Ele só não é ator igual a Vitor, tá? Só não é ator igual a Vitor, mas o resto, pode dizer que O, sim. o coach, eu vou explanar aqui. O coach é a gente. Eu ia colocar, não ia colocar, o tio falou: olha, esse coach aí eu não tenho certeza não. Então, Alex, suspende o coach. Não, é porque o que acontece, vou te falar, porque na gestão, coach é um modelo de gestão, tá? E tem um coach que hoje já está banalizado, que é aquela pessoa Uhum. que motivadora, mas não, esse não é o. Tudo bem que o Thiago pode ser até os dois, né? O coach motivacional e o coach modelo de gestão. Você tem um modelo de gestão servidor, tem um coach, aí tem diversos outros modelos de gestão para projetos. Tá, mas vamos lá, Thiago. Fala um pouquinho de você para a malta aqui que nos assiste. Eu fico até com vergonha depois dessa apresentação, realmente tentar complementar alguma coisa. Mas tentando fazer um adendo aqui, e isso é muito impressionante quando tu falas, Alex, que é muito similar a essa questão da liderança, ou seja, do ambiente de agilidade. Minha base é toda técnica, ou seja, eu vim de uma vertente tecnológica, então eu sou programador de raiz, não deixei de ser programador, mas, como eu digo, em alguns momentos eu digo, eu fiz transição de carreira em vários momentos da minha vida, mas essa transição de carreira foi para me adaptar ao cenário que eu estava futuramente vamos dizer assim, idealizando. Então tem muito desse sentido. Tive algumas passagens de empresas públicas no Brasil, órgãos públicos no Brasil. Quando cheguei cá em Portugal, já são 5 anos, consegui ali ter um contato com as principais. Então, aqui eu consigo ver as big companies de uma forma diferente, tive as passagens, tive uma experiência e atualmente também estou isso é engraçado, acabo voltando também para uma instituição pública aqui em Portugal, então isso acaba sendo quase um imã, então estou muito feliz. E, obviamente, tentando trazer cada vez mais, espalhar e partilhar o que eu aprendi desde então. Então, eu não gosto de trazer muito, trabalhei aqui, trabalhei ali e tal, acho que a experiência ou o que você demonstra no dia a dia acaba trazendo muito mais do que o teu CV, vamos dizer assim. Com certeza, com certeza. E
Já vou começar aqui nessa apresentação. Primeiro, agradecer a sua presença. Muito obrigado. A gente ia fazer a live na semana passada. Só que daí era feriado tanto no Brasil quanto em Portugal. O Thiago foi super gentil de a gente poder mandar para essa semana. E também sei a gente fechar com a chave de ouro esse primeiro semestre. E eu quero começar a introduzir o tema sobre transição de carreira, realmente amarrando com isso a sua apresentação. Então, eu queria começar essa conversa, né? Geralmente quem está aqui do nosso lado é a Rosane, e ela sempre fala, né? A primeira pergunta, eu sempre quero começar do começo, né? Então, a minha primeira pergunta, eu quero fazer essa ligação. No seu trabalho, como que você trabalhou e trabalha, como que você entrou nessa área sobre transição de carreira? E o que te motivou, né, a conseguir pensar sobre isso, estudar sobre isso, ajudar as pessoas nesse sentido? É, e também quais são as principais razões que você vê que as pessoas decidem mudar de carreira, ter essa transição de carreira? Então, né, como que esse tema entrou na sua vida e qual é a sua experiência nesse sentido do que você vê que as pessoas tomam essa decisão? Obrigado, Vitor. Eu vou te pedir que, se eu me alongar muito, corta, ok? Porque essa primeira pergunta acaba trazendo aqui uma história um pouquinho longa. Ótimo, claro. Quais as histórias que a gente vai se amarrando? Além do um pouquinho de ter essa habilidade de lidar com código, de programar, eu gostava muito e gosto até hoje de dar aula, ou seja, lecionar. E no Brasil, a minha carreira foi toda dentro de uma escola técnica. E isso acabou me trazendo ali habilidades de aprender a ser professor. Muitas dessas aulas eu acabava identificando que as pessoas estavam já começando a tentar uma transição de carreira. Então, eu tive, por exemplo, profissionais que era um chefe de cozinha ou uma pessoa que lidava diretamente com a área de segurança física por exemplo, em um bar, tal, e entrava no curso de Java para tentar mudar de vida, sem base nenhuma. Eu quero entrar porque eu vi que as pessoas estão ganhando dinheiro. Uhum. Então, depois que eles acabavam o curso, não tinha para onde ir, não havia nenhuma outra oportunidade. Então, nesse cenário, eu comecei a identificar que havia uma oportunidade. E naquela época, eu acabei abrindo uma empresa e chamando alguns ex-alunos para estagiar comigo. Ou seja, dessa forma, eu conseguia passar para eles um pouco da experiência que eu tinha trabalhando no mundo real para que eles conseguissem se inserir no mercado de trabalho. Funcionou desde lá, então. E comecei a ver que isso era recorrente. Tempos depois, obviamente, abre-se e fecha a empresa. Tive uma outra startup que eu também recrutei alguns estagiários que estavam em início de carreira para conseguir ali desenvolvê-los e dar oportunidade de trabalho. E funcionou muito bem. Foi toda essa história de transição de carreira começou por aí. No final agora, vamos dizer assim, nos últimos 2, 3 anos, tenho me aperfeiçoado mais um processo de mentoria na transição de carreira, a qual você acaba colocando elementos mais profissionais disso tudo, ou seja, acaba tentando estruturar e facilitar ainda mais aí, vamos dizer assim, deixar mais rápido os resultados. Então, neste momento, é muito por esse segmento. Então, tentando ajudar as pessoas com esse conhecimento. Boa. A segunda pergunta, desculpa, Vitor, eu me perdi aqui, com relação aos primeiros passos, certo? Se eu não me engano. Essas razões, então, tipo, as primeiras. Por que você acha que as pessoas tomam. E eu acho que você já comentou isso, assim, né? Mas quais são as razões principais que as pessoas. Quais são as razões das pessoas tomarem a decisão de mudar de carreira? E também quais são os primeiros passos que as pessoas, em geral, tomam ou deveriam tomar? Sim. Boa. Normalmente, e aí essa pode ser uma percepção somente minha, e desculpem, e o público pode até contribuir se há algum outro lado que escapa aqui, mas normalmente eu acho que é a insatisfação com a carreira atual, tá? Esse eu acho que é o principal. Então, não se sente feliz, não se sente bem recompensado, o ambiente de trabalho que está sendo designado não é bom, ver as outras pessoas ao redor trabalhando de forma diferente, se ver fazendo aquilo, então eu vejo muito dos meus mentis nesse momento fazendo exatamente esse tipo de questionamento e se colocando a risco. Outros, buscarem oportunidades melhores de vida, ou seja, mais questão financeira. Então, eu quero mudar de vida porque preciso ganhar mais. Então, eles se colocam a risco, ou seja, eles se colocam nessa mudança. Outro lado é realmente mudança de mercado. Então, vemos as ondas acontecerem, o ambiente de tecnologia também sofre mudanças constantes, então as pessoas precisam ter essas adaptações. Então, eu vejo essas três principais razões. Tá? Os primeiros passos. Vamos tentar aqui
também responder esse fator. Eu acho que, antes de tudo, você conseguir fazer uma autoavaliação. Tá? Então, aonde eu estou, por que eu estou, e aonde eu quero ir, o que eu tenho para oferecer. Ou seja, quais são as minhas habilidades, quais são os meus interesses. Então, não adianta nada uma pessoa que gosta de colocar muita mão na massa, que vê que realmente ela prefere estar trabalhando sozinha em tentar trabalhar num ambiente onde você tem interação direta com pessoas, trabalhando em conjunto. Algo pode não dar certo nesse processo de transição. Estou dizendo que não haverá, mas pode ser que seja mais difícil. Tá? Então, tudo isso é importante ser avaliado. Então, o perfil da pessoa, quais são as habilidades, quais são os interesses, não quer dizer que não possamos ganhar novas habilidades, podemos, mas esse autoconhecimento como o principal fator. Acho que o segundo passo, se pudesse ali ter essa habilidade, é pesquisar para onde você quer ir, quais são as oportunidades que tem. Então, eu não me fecho só na área de tecnologia, tá? Então, se você é vou pegar uma área aleatória, do marketing, e você quer mudar de carreira, você viu que a área culinária, por exemplo, te sobre muitos olhos, quer fazer essa viragem, é importante que você identifique, ok, dentro da área culinária, você tem várias profissões. Então, você pode ser um subchefe, você pode ser um chefe, até mesmo se especializar, por exemplo, no segmento de vinho, porque você está com contato direto com a parte de alimentação. Então, observa, há muitas áreas em determinados segmentos. E na TI, isso aí é muito mais abrangente. Então, pesquisar um pouco de quais são as possibilidades é importante, antes de você começar a tua transição. Uhum. Ótimo. Bacana. Você falou aí, me deu um flash de muitas coisas, de muitas webinar boosters e aí de chat que fizemos aqui. Porque, assim, uma coisa que... dois pontos que para fazer a introdução à pergunta que eu vou fazer, também fazer um link do que o Vitor perguntou. O ponto que eu vejo muito é muitas pessoas querem entrar na TI por conta dos salários ou da estabilidade. Só que eu digo que isso é o maior erro das pessoas, porque quem trabalha com TI se diverte, gosta, tem prazer. Às vezes, você fica até de madrugada ou final de semana, não estou falando de workaholic não, tá? Viciado em trabalho. Mas às vezes você fica criando jogos, criando programinhas. Eu mesmo criei vários jogos para o meu filho em Python, em C Sharp, em JavaScript. Né? Então, assim, a pessoa, quando trabalha com TI, ela gosta. Outro ponto é que ela tem que sempre se atualizar. Então, você tem lá o Java, tem versões 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 21, ou seja, se você não se atualizar, o Bootstrap que estava lá atrás, o Bootstrap 2, 3, 4, 5, se você não se atualizar, você fica para trás. Então, sempre profissional não para, é lifelong learning. Você tem que entender que você tem que gostar do seu trabalho, porque se for realmente pelo salário, você não fica. É o que muita gente que eu vejo tenta migrar de carreira e não consegue entrar na área, por quê? Porque não procura se reciclar, se preparar e também porque vai atrás do salário, não vai porque é algo que gosta. Isso é um grande risco. Em contrapartida, tem um lado positivo, só para entrar na pergunta já, tá? Tivemos um webinar boost que a gente falou que o seu background importa. Então, qualquer profissão ela pode ser aproveitada. Então, matemático pode ser, por exemplo, um data science, pode ser um business intelligence, um psicólogo pode ser um UX research, um tech recruiter, por exemplo. Um administrador pode ser um product owner, scrum master, um project manager. Ou seja, qualquer profissão. Eu sou formado em direito, pode ser um DPO, Data Protection Officer, um legal design. Então, assim, qualquer profissão, qualquer um que se falar, qualquer uma, ela pode ser aproveitada. Qualquer um, o seu background. Agora, para ser aproveitado, são dois pontos que eu vejo. Um é, você tem que gostar de TI. Segundo ponto, foi o que o Tiago acabou de falar, para onde você quer ir, o que você quer, porque a área é muito abrangente. E terceiro, usar o seu background. Agora, eu entro agora na minha pergunta. Então, diante de toda essa problemática ou essas questões que eu trouxe aqui, a pergunta foi o seguinte. Agora, imaginando alguém que tomou a decisão e está pronto para entrar nessa jornada. Ele agora quer migrar de carreira. Ele sabe como aproveitar o background dele, ele se identifica com tecnologia, ele não está indo por causa do salário, está indo porque ele gosta. Ou seja, Alex, eu não gosto de TI, mas eu quero trabalhar com TI. A decisão sua. A maioria das pessoas que eu conheço que trabalha com TI é porque gosta. Tem poucas pessoas que eu conheço que não gostam, tá? Mas aí não estou aqui para criticar a decisão das pessoas. Mas a grande maioria se diverte. Então tá. Então a pergunta é
como essa pessoa pode identificar e avaliar novas oportunidades de carreira que estejam alinhadas com suas habilidades e interesses. É por isso que eu quis fazer toda essa apresentação. Por quê? Porque eu tenho um background que pode ser aproveitado e tem uma área que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, eu sou formado em engenharia de software, mas eu nunca trabalhei como programador. Sei programar, mas nunca fui programador porque eu nunca me identifiquei como programador. Sempre me identifiquei com parte de gestão. Já atuei como front-end, como UX, como gestor de projeto, como product owner, mas eu não me identifico como programador. Então, como eu posso usar o meu background, como eu posso utilizar a minha decisão de migrar de carreira e ir para uma área, uma vez que eu entendi quais são o meu potencial e como é que eu posso identificar e avaliar essas novas oportunidades dentro dessas habilidades que são necessárias. Boa. Complexa pergunta. Por que é complexa a pergunta? Porque eu digo que não há uma resposta certa, principalmente para ela, tá, Alex? Imagine que, no meu ponto de vista, você, antes de tentar iniciar esses passos, você, além de ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, é você conseguir identificar quais são os seus gaps. Então, imagina, eu tenho um perfil X e eu quero ir para a área de QA, ou seja, para a área de teste. Isso eu estou falando no segmento de tecnologia. Existem perfis que têm mais sucesso para esse tipo de profissão. Então, aquele perfil um pouco mais crítico, aquele perfil um pouco mais resiliente. Então, se você não tem e não consegue ter esse casamento, você vai ter, primeiro, uma dificuldade. Segundo, quais são os gaps da minha atual profissão com relação ao QA? Então, eu já me deparei, por exemplo, já fiz algumas transições de carreira, já como mentor de alguns mentees. Era, por exemplo, pedagoga. Era uma professora e estava fazendo uma transição de carreira para a área de QA. Você acha que não tem nada a ver? Pelo contrário. Pode ser que esteja uma ligação total. Por quê? Porque uma professora lida diretamente com um ambiente de estresse. Uma professora tem ali um know-how de contar história muito bem ou conseguir transmitir informação muito bem que um QA necessita. Ou seja, você conseguir identificar, como eu disse na anterior pergunta, as minhas habilidades e o que eu preciso para me tornar um bom QA que é a primeira jogada. Então, fazer essa ligação. Ok, para que eu me torne um bom QA, o que eu preciso? Eu preciso identificar o que é a tecnologia, quais são as habilidades e técnicas para que eu faça um bom teste, quais são os frameworks que eu adoto para fazer um bom teste, ou seja, é você conseguir identificar esses gargalos, esses primeiros gaps. E eu acho que essa é a primeira fase. E aí, a partir do momento que você identifica isso, as oportunidades virão. Tá? Outro ponto que eu acho que te ajudaria muito mais, te ajudaria no sentido dessas pessoas que buscam, ampliar, tá, o seu network, ampliar os seus contatos. Então, além de você identificar quais são os gaps nas profissões, você precisa saber como é essa profissão realmente. Imagina você tendo uma oportunidade, eu quero me tornar estou pegando exemplos aleatórios, tá? Eu quero me tornar, por exemplo, um piloto de Fórmula 1. A melhor forma de você saber como que é um piloto de Fórmula 1, concorda comigo, é você conversar com um piloto de Fórmula 1. Para ver com o que realmente é aquele contato. Em alguns momentos você vai conseguir esse milagre, em outros momentos não. Mas você vai começar aí aos poucos. Como é que é um piloto profissional de kart? Como é que é um piloto profissional de uma F2, F3? Para você ver que o dia a dia pode ser aquilo que você busca ou até mesmo tudo aquilo que você não queria. Então, muitas pessoas floreiam, a TI é maravilhoso, você ganha muito dinheiro, TI você trabalha pouco, você trabalha em casa. Não, nada disso, como você disse. Só fica realmente com as pessoas que gostam de trabalhar com tecnologia. Por quê? Porque o dinheiro não vai sustentar a longo prazo. A pessoa se estressa, se causa muito desses problemas. Exatamente. É muito legal que a gente, assim, tá na lista aqui que eu quero perguntar ainda sobre network, mas eu acho que vou seguir a ordem, depois a gente volta ainda para conversar um pouco do network, porque eu tenho certeza que é uma das coisas mais importantes, né? Só vou dar uma palhinha aqui que a Yara colocou. Boa noite, excelentes dicas. Então a gente só fica feliz que eu posso colocar aqui, exibir aqui. Pá, eu posso ajudar aqui. Então, que bom que a gente tá fazendo. O Júlio também fez uma pergunta, que podemos determinar as causas das transições de carreira? Se sim, podemos mitigá-las? Foi a primeira pergunta, né, que eu fiz sobre as principais causas, sobre as pessoas principalmente não estarem felizes com a carreira atual que elas estão no momento.
Talvez no fim a gente talvez possa voltar a qualquer coisa e fazer um resumo se ficou mais alguma dúvida. É, uma coisa que a gente, eu acho que a gente fala bastante aqui, a gente falou bastante, mas eu queria saber de um jeito um pouco mais focado, é que a transição de carreira, quando a gente fala transição de carreira, obviamente a gente está falando de uma questão profissional, né? É o trabalho da pessoa, é o trabalho profissional da pessoa. Mas isso, obviamente, também mexe com a vida pessoal da pessoa, né? Então vai mexer provavelmente com o salário dela, vai mexer com o tempo dela, então de onde está esse investimento do tempo da pessoa. Provavelmente vai demandar ela estudar novas coisas, ter um novo curso, buscar novas habilidades, interagir com novas pessoas, então entrar numa nova rede, enfim, mexe tudo que é profissional, também mexe tudo no pessoal. Então, eu queria saber da sua opinião, assim, da sua experiência, o que você vê desses principais desafios que as pessoas têm, talvez nesses dois ramos, e se existe esses dois ramos, talvez nem tenha, talvez deixe essa uma das coisas que nem sejam tão separadas assim, né? Mas quais são esses principais desafios que você vê na pessoa durante esse processo? Né? Eu imagino que o primeiro desafio que eu imagino é tomar a decisão, né? Eu imagino que seja o primeiro desafio. Mas vamos considerar que a pessoa tomou essa decisão e ela está nesse processo. E o último desafio seria conquistar a nova vaga, né? Daí depois tem os novos desafios, já está numa carreira nova, mas enfim, daí é. Nesse processo, o que você consegue enxergar como os principais desafios? Eu vou te falar, eu vou tentar trabalhar de uma forma genérica, ou seja, Uhum, desafios que eu consigo encontrar na maioria das pessoas que eu tento acompanhar. ótimo. Acho que o principal, top one deles é a insegurança. Tá? Então, vencer a insegurança é um dos maiores. Então, você imagina, você tem uma profissão consolidada de 10 anos, você é vamos colocar aqui, um gestor de banco. Então, você está há 10 anos trabalhando com aquilo, você tem know-how suficiente para fazer qualquer coisa dentro do banco e você quer mudar de profissão. O que você vai fazer com os seus 10 anos? Então, você vai migrar de carreira e você vai voltar 10 anos para trás. Ou seja, não necessariamente em questão do teu background, mas numa nova profissão. Então, esse nível da insegurança da maioria dessas pessoas que estão transitando, eu acho que é o que afeta mais o psicológico, afeta mais ali vamos dizer assim, a velocidade para que isso aconteça. E é natural, e é natural. Não podemos julgar e falar, não, isso não existe. Não, pelo contrário. A insegurança nesse momento é aquele mesmo feeling do medo. Então, o medo te faz sentir bem e faz com que você tome cuidado. Nesse momento, a segurança vai falar que você, não vá com muita sede no pote, vai devagar, porque o teu background vai Uhum. te ajudar, porém, você está num novo terreno. Então, isso aqui também tem um ponto. Outro fator que eu acho que é desafios, tá? É a adaptação no novo mercado, a adaptação no novo modelo de trabalho, a adaptação numa nova carreira, tá? Então, vamos pegar aqui, eu tô cansado de pegar exemplos como esse, já ajudei a uma transição de carreira, uma pessoa que estava numa área de professor de história, por exemplo. Uau, professor de história quer ir, por exemplo, para a área de agilidade. Ele queria se tornar Scrum Master. Bom, eu consigo fazer um feeling rápido, mas necessitava de uma adaptação completa. Por quê? Porque agora ele não tem alunos para lecionar. Agora ele tem que lidar com um monte de equipas que têm os seus egos, com um monte de pessoas que têm os seus egos, com cenários diferentes. Então, ele acaba sendo ali a pessoa que tenta fazer com que as coisas rodem bem nessa nova profissão. Então, essa adaptação nesse novo ambiente acaba também sendo um dos desafios. E eu acho que um dos terceiros, no meu ponto de vista, novamente, é a necessidade e a disponibilidade de aprender coisas novas. Então, você tem que estar, como o Alex falou, updated sempre, somente na área da tecnologia. Então, e isso, para uma pessoa que está numa transição de carreira, imagina que ela vai ter que, além de estar se preparando para aprender coisas novas, constantemente ela tem que começar a aprender com a mesma velocidade das outras pessoas. Então, também tem esse cenário, tá certo? Eu vejo muito isso acontecendo. Questão, E eu vamos lá, vou. eu colocaste com valor, só para fechar. Eu não gosto de falar que a questão financeira acaba sendo um desafio, é óbvio que é, porque para que você faça essa transição, você ou para de vez o seu emprego ou vai fazer as duas coisas em paralelo. As duas coisas em paralelo, o que acontece?
você vai ter uma jornada um pouco mais longa, que não é ruim também, mas é um big desafio fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou adicionar aqui também nessa lista o que o Dani comentou aqui, o Daniel Souza, que também já foi entrevistado aqui aqui das nossas lives. O Dani colocou assim: é o famoso, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E isso causa frustração e ansiedade em muitas pessoas, infelizmente. Porque muitas vezes também você cria uma expectativa e essa expectativa não é alcançada. Ou você acha que o seu caminho vai ser de um jeito e, na verdade, vai ser de outro. Você acha que talvez você não precisa aprender tanta coisa nova, tá tudo bem. E, na verdade, o caminho talvez seja um Olha, pouco mais rochoso do que você imaginava, né? Então faz isso super que o Thiago sentido. falou e que o Dani falou é tão certo que eu lembrei de um amigo meu. Não sei nem se ele está na live, o Gustavo, posso falar aqui, porque todo mundo conhece a história dele. E ele, mais de 20 anos na área de trade marketing e queria migrar para TI. E ele tentava e não conseguia entrar na área de TI. Ele chegou para mim: Alex, o que é que eu faço para migrar de carreira? Eu falei: olha, a sua experiência como gestão ela pode ser aproveitada, mas lembrando que Scrum Master é um líder servidor, porque dentro do Scrum, o framework, não existe a hierarquia vertical, é tudo horizontal. O time Scrum que é dono do desenvolvimento, eles que definem, né, os trabalhos, as prints do backlog, quem gerencia eles, os prints do produto, quem gerencia o Product Owner. Então, são times maduros e autogerenciados, ou seja, teve que quebrar um paradigma. E o segundo ponto que eu falei, já que não tem experiência, isso é background para ser aproveitado, tira a certificação. Ou seja, faça o investimento de um curso e da certificação internacional. Porque aquilo pode ser aproveitado com sua experiência e você virar Scrum Master, que foi o que aconteceu. Porque fora isso, não tem outra opção. Você não tem experiência como Scrum Master, não tem certificação, para a empresa te chamar vai ser muito difícil. É muito difícil. Então, certificação eu vejo que é uma... Claro, a certificação, mas antes da certificação, um treinamento, uma mentoria, algo do tipo, para poder te direcionar e a partir daí tirar uma certificação. Acho que é isso mesmo que o Thiago falou, que o Dani reforçou aí também, porque senão você não sabe para onde você vai, você se perde, né? E traz frustração. Tá? Mas vou colocar eu vou dizer aqui. para vocês. Fala, Desculpa, pode falar. Manda. Não quero contar, mas é importantíssimo o papel do mentor nesse momento. Ou seja, as pessoas realmente que estão perdidas, que não sabem por onde começar, como começar, um mentor na transição de carreira pode ajudar ali você dar 2, 3, 4, 5 saltos muito rápidos. Por quê? Porque ele sabe como encaixar as tuas habilidades, os teus interesses numa nova profissão. Por quê? Porque já passou por aquilo. Então, ele pode te ajudar muito nesse cenário. Então, é importantíssimo isso. Não quer dizer que as pessoas alone, ou seja, sozinhas não consigam. Consigam, mas eu acho que elas levam um pouco mais de tempo. Olha, Thiago, eu concordo plenamente contigo, sabe por quê? Quando eu fui tirar minha certificação em PMP, eu contratei um mentor e um curso. Então, aquilo acelerou muito o meu aprendizado e eu tirei a nota máxima na prova do PMP. Quando eu fui tirar o ITIL, a mesma coisa. Eu contratei um mentor e um curso e eu tirei a nota máxima. Então, assim, você acelera o seu conhecimento, você acelera a sua... se você tem pressa, primeiro que eu nunca sugiro a pessoa fazer nada com pressa, porque você tem passos pequenos, você tem um prazo consistente. Mas quando você tem um mentor, não é que você acelera. Esses passos seus são mais seguros. E pode ser um pouco até mais rápido, mas não pulando etapas. São passos degrau por degrau, mas um pouco mais rápido. Então, eu sou super a favor de mentoria, sou super a favor, eu sou consumidor disso. Né? E a gente aqui na Net Recruta, a gente... e na RP1 Academy a gente dá algumas mentorias, claro que não são singulares, não são são em equipa, né? Ou seja, em grupo, não são individuais, tá? Mas essas individuais para mim tem todo o efeito. Vitor, eu posso fazer uma pergunta sobre network? Você queria perguntar ao Thiago? Eu posso perguntar? Deixa eu fazer um mini disclaimer aqui, porque a gente chegou aqui na parte que eu perguntei sobre a gente está falando sobre desafio e tem as dificuldades e a gente trouxe, e parece que a gente, nesse momento aqui, que a gente está falando sobre uma questão que parece que está sendo quase contra, né, mudança de carreira, e o que eu ia falar é exatamente o que a Aline escreveu aqui, então eu só vou trazer o comentário dela, porque é exatamente o que eu penso.
A Lili escreveu assim: por outro lado, é muito positivo o ser humano se sentir livre para mudar de carreira, seja a hora que for, na idade que for. Perfeito. A nossa ideia aqui é a gente conseguir ajudar essa pessoa que está mudando isso, não importa de cara ela for, Mas eu acho que quantos anos ela tem. eu acho que a Lília está concordando com o que a gente está falando, porque a gente não está sendo Sim, contra, pelo contrário. A sim, gente está defendendo, agora que as pessoas tenham a direção, é o que o Tiago falou, né? A direção correta para essas pessoas. Ou seja, exato. se você quer migrar de carreira, o ideal é que você sempre, quais são as suas motivações, qual o seu potencial, qual o melhor caminho. Aí que entra o papel do mentor. Agora, se o mentor, a pessoa por si só, ela pode vir a ter dificuldades ao longo da sua carreira, ou seja, a sua transição, em vez de ser um curto ou médio prazo, vai ser um longo prazo, ou se for curto prazo, pode ser algo que ela possa tropeçar no meio do caminho. Mas eu acho que ela está concordando com tudo que a gente está falando aqui, eu acho. Bora, faz a sua pergunta. Posso perguntar sobre network ou deixo para ti? Por favor. Olha, network é uma coisa que eu gosto muito. Para mim, o LinkedIn é uma ferramenta excepcional para network e eu faço sempre questão de utilizar network. Eu confesso que ultimamente eu não tenho aceitado convite de pessoas fora da área de TI por causa do social selling. Eu tinha quase 85, quase 90 e caiu bastante para 50% só porque eu aceitava pessoas de outras áreas. E o próprio LinkedIn, que só mandava coisas de assunto de TI, começou a mostrar para mim coisas de logística, de política, coisas que não tinha nada a ver da minha área, justamente porque eu estava aceitando pessoas de outras áreas que não era de TI. O algoritmo do LinkedIn é maroto, ele trabalha dessa forma. A gente fica numa bolha, não só LinkedIn, mas qualquer rede social. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: network. Network é tudo e a gente sabe disso. Mas eu quero perguntar o seguinte: qual é a importância do network durante a transição de carreira e como construir uma rede eficaz? É algo que eu gosto muito, que a gente sempre discute aqui, mas eu quero ouvir também através da experiência do Thiago. Eu vou adiantar aqui a questão do network e vou parafrasear você. É importantíssimo. Tá? Então, não conseguimos fazer a transição de carreira sem o network. E eu posso destacar pelo menos 2 ou 3 motivos. Imagine o seguinte: com um bom network, seja ele por meio de uma rede social, como o LinkedIn, ou até mesmo por meio de comunidades específicas. Então, se eu quiser migrar para a área de programador Java, por exemplo, cara, é muito bom que você esteja numa comunidade Java. É muito bom que você esteja interagindo com outras pessoas, com os outros profissionais que falam a mesma língua. Tá? Por quê? Primeira razão, você consegue ter informações e acesso a oportunidades ocultas. Então, oportunidades que nesse tipo de comunidade acontecem. Tem uma oportunidade para para trabalhar como júnior em determinada empresa. É isso que acaba trazendo ali um benefício de um bom network. Outro fator, você conseguir receber suporte e, obviamente, recomendações. Então, as pessoas que estão lá interagindo, mesmo que sejam novatos, estão no processo de transição, que estão acompanhando constantemente toda essa comunidade, todo esse network, começa a conseguir auxílio mais rápido dessas pessoas. Tá? Como construir um bom network ou construir uma rede, tá, eficaz? Principal, eu acho que eu começaria especificamente pelas pessoas que são bem vistas naquela profissão que eu busco. Eu vou pegar aqui um tema aleatório. Eu quero ser um Product Owner. Ótimo. Quais são os melhores Product Owners ou quais são os Product Owners que se destacam no mercado X, no tipo de produto Y? Vou começar a segui-los. Essas pessoas seguem quem? Seguem Y, W, X. Então, eu começo a replicar exatamente o mesmo comportamento que as pessoas que eu admiro ou que eu realmente gostaria de me colocar naquela posição. Dessa forma, eu começo a ter o mesmo nível de informação que essas pessoas têm. Isso eu estou colocando, por exemplo, no LinkedIn. Tá? E consumir o mesmo tipo de informação. Facilita muito, por quê? Porque você vai estar sempre atualizado, você começa a ter a mesma visão e o acesso à informação da mesma maneira. Tá? Então, eu iria por essa vertente. Claro, participação de eventos, participação de meetups, com a mesma temática que você procura, é outro tema que é importante também seguir.
eu quero fazer uma pergunta que, na verdade, eu acho que eu vou juntar duas. Eu também vou colocar aqui para todo mundo que agora são 11h45 em Portugal, meia-noite e 45 aqui, no Brasil são 19h45, né? Então a gente está começando a última parte, digamos assim, né? Os últimos 20, 15 minutos da live. Então também vou abrir as pessoas que tiverem perguntas aí, tiverem curiosas, quiserem saber um pouco mais sobre algum tema, pode começar perguntando no chat que a gente vai começar a trazer vocês. Eu vou juntar duas perguntas que eu tinha, mas eu quero juntar com o que a gente está falando de networking, que na minha cabeça eu juntei aqui algumas coisas, que, que a criação desse networking, esse investimento num novo ou melhorar o seu networking é um dos recursos que a pessoa pode usar, um dos recursos barra ferramentas que as pessoas podem usar durante essa transição de carreira. E também uma outra coisa que a gente já conversou, né, que eu quero trazer agora, é sobre esse desenvolvimento de novas experiências e habilidades, né? Então essa criação de novos aprendizados durante a transição de carreira, realmente focando em habilidades que a pessoa busca ou precisa ter na nova área que ela está indo, né? Então, juntando essas duas ideias, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre qual a importância que você daria para essa busca dessas novas habilidades e essas novas experiências e que outros tipos de recursos e ferramentas as pessoas poderiam utilizar tanto para isso, para conseguir novas habilidades, quanto, por exemplo, para conseguir aumentar sua rede de networking, ou, por exemplo, para conseguir identificar as habilidades dela. Então, talvez seja juntado duas perguntas muito grandes, mas enfim, a ideia é sobre sobre desenvolvimento de novas experiências e que tipo de recursos e ferramentas as pessoas podem usar durante esse processo. Se eu não responder, efetivamente você me cobra, tá? Eu te coloquei No início, numa... numa sinuca de bico, vai. Imagina o seguinte, eu comentei com vocês já no início que eu já fiz várias transições, mas eu considero hoje que há dois modelos de transição de carreira, o interno e o externo. Ou seja, quando você está fazendo uma transição de carreira no mesmo segmento, na mesma área, seja de TI, e quando você realmente faz aquele switch completo, que eu chamo de transição externa. Eu já tive a oportunidade de fazer essas transições internas por mim mesmo. Então, eu saí de um segmento, por exemplo, como desenvolvedor Python, PHP, Java, para ir para uma posição de liderança. Mas o que me levou a fazer isso? Normalmente porque eu gosto daquelas ações, eu gosto daquela atribuição, eu gosto daquela responsabilidade, eu gosto daquelas atividades que aquela nova posição que eu gostaria de galgar faz. Então, esse é o primeiro fator. Mas como é que eu consegui isso? Como é que eu adquiri essas habilidades? Como é que eu desenvolvi essa experiência? Tá? O que eu fazia e era muito claro ok, eu estou agora numa posição de líder técnico numa equipe. Agora eu quero ir para uma posição de gerente de projeto. A principal coisa que eu fazia para ser um gerente de projeto, o que eu preciso ter? A melhor resposta é ver as oportunidades no mercado de trabalho. O que estão cobrando no mercado de trabalho? O que um job description diz? Um job description diz, você tem que ter uma certificação X, Y, Z, tantos anos de experiências, esse tipo de habilidade, ser bem comunicativo, blá, 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 ok. Dessas listas, o que eu tenho, o que está por faltar? Ou seja, eu me preparava para o mercado de trabalho para que eu pudesse concorrer a uma posição dessa daqui a um ano e meio. E fazia exatamente isso. Eu me preparava para a oportunidade. Então, chegava um determinado momento, eu já tinha, por exemplo, as certificações exigidas, fazia a aplicação do meu CV. Ótimo. Falhei a primeira, falhei a segunda, tem que buscar aqui, identificar qual é o ponto. Então, eu me preparava desse jeito, antecipava as questões. Isso eu estou falando de uma transição de carreira interna, como eu havia dito para vocês. Então, sempre via pelo job description. Em relação a uma transição de carreira externa, é complicado dizer isso, mas o papel do mentor nesse momento é crucial. Ele vai conseguir te dar esse apoio e vai conseguir falar, ferramenta X, experiência Y, ou todas aquelas habilidades que você precisa, foque-se nessa, para que você consiga cortar um caminho ali que facilitaria a tua vida. Ao invés de você, por exemplo, fazer todos os cursos possíveis ou tirar todas as certificações possíveis para entrar no mercado de trabalho. Eu conheço pessoas hoje que mesmo com certificações, mesmo com habilidades, não conseguem um emprego. Por quê? Porque em determinado momento está faltando um gap ou outro que
uma mentoria poderia ajudar. Mas, voltando ao ponto, ferramentas, tá? Ferramentas, LinkedIn para mim acho que é crucial. Então, esse é o primeiro fator. Outro, vou te falar como plataformas de ensino, que hoje são... qualquer local você consegue cruzar e ter um acesso fácil à informação de qualidade. Não vou aqui fazer não vou vender jabá aqui, mas cursos como plataformas como Coursera, plataformas como Udemy, dependendo da forma do curso, é um curso de custo baixo e que te dá a possibilidade de aprender informação, tá, de maneira muito rápida. E isso te ajuda ali a criar essas habilidades. Esse é um primeiro fator. E, obviamente, você conseguindo fazer a tua conexão, acho que ajuda bastante. Vitor, dei aqui um switch, algumas partes eu respondi, eu acho que eu tenho certeza. Perfeito, exatamente. É isso que eu estava pensando mesmo. Interessante o Vitor falando, ele falou assim, ó. Perfeito, a minha cabeça bugou, que não sabia se era sim ou não, né? Não, foi o não você falou certo. Olha, eu vou falar uma coisa, Thiago. A gente programou essa IA aí do Vitor e essa IA, ela tá meio bugada, tá? De vez em quando tem um delay aí, ele fala, aí a voz dele sai na frente e tal. Uma brincadeira, eu nosso Vitor de verdade aí. Olha, uma característica que eu percebi para as pessoas que querem migrar de carreira, tá? Eu posso estar equivocado, mas muita gente me procura diariamente no LinkedIn, eu tenho mais de 36 mil seguidores, e eu converso com pessoas todos os dias. E muitas pessoas me perguntam, Alex, eu quero migrar de carreira, eu vou lá e dou algumas dicas e tal. E um padrão que eu percebi que a grande maioria, se não for 90% ou mais das pessoas em transição de carreira, tem pressa e querem consumir conteúdos gratuitos. Quem me segue, eu sempre falo, eu sempre compartilho cursos e mentorias pagas e gratuitas. Já fui chamado de charlatão, porque eu ia fazer jabá, que eu ia ganhar por causa de curso, por causa de mentorias. Assim, pessoal, eu sempre divulgo, às vezes nem sei quem é a pessoa, nem conheço o curso, eu vi lá e divulgo. Eu sou assim, quando eu conheço, eu falo, eu coloco meu nome, olha, eu indico, o curso é bom. Como eu já fiz alguns bootcamps que tivemos aqui, que eu sugeri a mentoria, o curso do Daniel Furtado, na parte UX, entre outros cursos que a gente teve aqui também. Então, assim, eu percebo que existe esse padrão de pressa e existe o padrão também de querer consumir conteúdo gratuito, não querer investir. Eu sempre falo, transição de carreira não é como trocar de camisa, você precisa investir em certificação, em curso, em mentoria, para que lá e fazer um planeamento. Por quê? Porque fazendo esse planeamento, lá na frente você vai conseguir coletar aquilo que você espera. Então a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: ufa, muita coisa eu falei, né? Por fim, criar um plano de ação detalhado para a transição de carreira, com metas de curto prazo e de longo prazo. Como é que eu posso fazer? Né? No caso, como é que eu posso fazer tendo essa mentoria do Thiago? Cara, é bem complicado, por quê? Porque imagina que você tem tudo que passamos agora. Vamos fazer aqui um resumo, então. Desde a parte de, eu gostaria de começar. Ok, agora eu tomei a decisão que eu vou. Agora, por onde eu começo? Qual é o principal caminho? Como é que eu evoluo? Então, pegando todos esses pontos que nós falamos hoje na Talk, imagina que eu acho que a principal, o plano de ação é você começar a definir metas, como chamamos metas SMART. Tá? Então, ser específico, mensurável, alcançável, relevante e temporário. Tá? Então, ou seja, com tempos definidos. Então, acho que é o principal fator. Estabelecer um cronograma. Pô, é chato? É chato. Mas faz isso que vai te ajudar a não sair da tua trilha. E isso acontece muito com pessoas que não conseguem ter rotina. Então, a partir desse momento que você consegue ter um plano SMART, cronograma definido, da onde você vai alcançar, com quanto tempo, você começa a ter métricas suficientes para falar, opa, estou falhando, preciso fazer aqui um switch, preciso mudar o meu plano, isso é muito importante, tá? E, obviamente, fazer revisões de progresso. Então, eu vou pegar um exemplo, e assim como eu fiz aqui durante toda a nossa conversa,
eu estou fazendo uma transição de carreira para um Scrum Master. Ok, o que eu preciso ter um Scrum Master? Preciso ter certificação X, Y, Z, preciso fazer curso Y, Z e tal. Ok, coloco isso numa linha do tempo, vou tentando adquirir essas habilidades e o mais importante é testar essas habilidades. Como é que eu sei que eu consegui aprender? Como é que realmente essa habilidade que eu estou por conseguir, eu consegui realmente? A certificação, quanto tempo eu vou fazer? Detalhe, nesse momento, você ser muito preciosista em relação às datas e até mesmo puxar muito, pode ser perigoso. Por quê? Porque você vai começar a se frustrar por não alcançar essas datas. Então, é muito importante que seja inteligente. Então, eu vou fazer uma certificação em 1 mês. Calma, você não vai conseguir certificação em 1 mês. Por quê? Porque agora você está em um ambiente novo, com todos os estresses da sua vida. Então, nesse momento, vamos tentar ser realista. Coloca aí 2 meses. Se você conseguir antes, perfeito. Mas vamos colocar esse prazo. Até para que você ultrapassar 1 mês, você vai falar que falhou na primeira etapa. E aí começa aquela baixa moral. Então, tudo isso também é importante levar em consideração. E aí, pessoal com profissional. Pessoal com profissional. É complicado, é complicado. A ansiedade, nesse momento, puxa muito, puxa muito. A gente está começando aqui a caminhar pro finalzinho, né? Para os finalmente da nossa live. Eu quero colocar um comentário do Dani, quando ele comentou quando a gente estava falando sobre networking ainda, que eu acho bem legal. Que ele colocou assim: para o networking, entrar e participar de comunidades na área na qual deseja transicionar, estando ativo, ajuda bastante também. Como exemplo, ele colocou no LinkedIn, que sempre é o principal quando a gente está falando de carreira, mas ele também colocou como a Twitch, estou até com, talvez tenha lembrado, estou até com a camiseta da Twitch aqui, o X, o antigo Twitter, Telegram, entre outros. Então, existem vários grupos das pessoas de diferentes áreas que você não é só participar, tipo, você está lá no grupo e tá lá vendo as coisas acontecerem, né? Aí você consegue aprender com o que os outros estão escrevendo, enfim. Mas você não está realmente criando e participando da comunidade. O que eu acho que ele quer dizer é realmente entrar e participar estando ativo. Então, é trocar com as pessoas, fazer pergunta, perguntar para elas, talvez você encontre outras pessoas que passaram por um processo muito semelhante com o que você está passando, que também transicionaram de uma carreira para outra e como que elas entraram nessa nova área que você está buscando. Então, acho muito legal essa ideia do networking e que também, de algum jeito, na minha cabeça, mistura também com a ideia da mentoria, né? Então, você buscar alguém que já tem essa experiência, ou já passou por essa experiência, ou não necessariamente foi para a mesma área que você foi, mas também teve uma transição de carreira. Então, faz super sentido assim. Minha última pergunta vai ser o que você acabou de deixar aí, você deixou esse gancho para mim que eu queria saber. Ela talvez seja uma questão mais psicológica, acho que uma questão mais pessoal também, mas enfim. Tudo quando a gente fala sempre mudança é essa liberdade, essa exploração do novo e dá medo, né? Nunca é sempre mil flores, né? Então existe um sentimento também de incerteza, que você falou que é um dos principais desafios, né? Um dos principais sentimentos que as pessoas sentem nesse momento, né? E uma ansiedade, você não sabe como que vai acontecer, né? Se vai ser um sucesso, se vai demorar para ser um sucesso, vai ser rápido para ser esse sucesso, se você está fazendo a decisão certa ou não. Sempre existe aquele passo para trás, né? Então, como que as pessoas conseguem lidar com isso durante esse processo? Não deve ser uma resposta muito fácil, direta e simples, Não mas. tem uma pergunta, não tem uma pergunta certa, vamos dizer dessa maneira. Uhum, Mas normalmente o que eu tento aconselhar as pessoas? Durante o processo e pós-processo, até mesmo pré-processo de transição de carreira, algumas coisas você deve manter fazendo. Tá? Eu acho que é muito isso, um aconselhamento que ajuda o bem-estar da pessoa. Primeiro, atividade física. É clichê, mas você conseguir, em alguns momentos, sair da tua rotina de estudo, sair da tua rotina de trabalho, sair, desconectar, fazer uma atividade física, um hobby, ajuda muito a você oxigenar os teus pensamentos e o teu cérebro. Tá? Então, isso faz parte do processo. Eu tento sempre aconselhar as pessoas nesse segmento. Por quê? A tua ansiedade abaixa um pouco, ajuda você a realmente desconectar daquele ambiente. Outro fator, buscar um apoio emocional real dos teus familiares, dos teus amigos, até mesmo de profissionais que vão te dar aquele suporte. Pô,
eu estou cansado, estou estressado. As melhores pessoas que vão te ajudar são as pessoas que estão mais próximas. Isso é verdade, porque sabe da tua luta, sabe do teu desafio e vai compreender muito, tá? Por último, mantenha-se focado. Acho que muitas pessoas perdem a oportunidade de concluir a transição de carreira porque elas se frustram no primeiro passo, frustram na primeira entrevista, frustram de alguma forma num determinado conhecimento ou uma determinada habilidade que ela não conseguiu adquirir. E se manter persistente, focado na meta final é muito importante. Conversando antes aqui no background, comentando com o Vitor também, eu vim de Brasília no Brasil, obviamente, é concurso público puro, então as pessoas vivem para passar em concurso público e essas palavrinhas de foco, meta, é quase no sangue. E eu mantenho esse mesmo estado. É muito importante você saber para onde você quer chegar. Isso aí te ajuda a realmente passar esse caminho. Incrível, incrível. Lex, você tem mais uma pergunta? Você está curioso sobre alguma coisa? Você quer... Eu acho que já estouramos nosso tempo aí, não é? Acho que a gente pode ver perguntas que estiver aqui no chat e direcionar, né? Vamos ver se tem alguma Se alguém tiver pergunta. alguma pergunta do chat, de vez em quando aqui no sistema que a gente usa para fazer live, a gente não consegue ver todas as perguntas, mas eu estou com o LinkedIn aqui aberto também. Eu acho que foi muito legal, assim, só de quase sem querer, né? Porque quando a gente fechou o calendário, a gente não tinha certeza quando ia ser a última live ou não, enfim. E eu acho que tem uma coisa muito interessante, assim, quando a gente fala de mudança de carreira, e também considerando que é a última live do semestre, que a gente vai tirar férias. Não que a gente vai mudar de carreira, estaremos aqui no semestre que vem. E mesmo Mas que se fosse mudar de carreira... Mas se prestar atenção... né? Se vocês prestarem atenção, existe toda uma sequência, como se fosse realmente uma série, uma maratona do EtChat, na qual falam sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre diversos assuntos e também essa parte de carreira dentro da parte de TI, carreira, mentoria. Ou seja, as pessoas que assistem nossos podcasts, elas terminam tendo uma direção, realmente é uma mentoria, né? Uma direção ideal, porque vocês estão a ouvir de profissionais que já estão na área há muito tempo, tem know-how. Né? Trouxemos aqui diretor da Accenture, da Microsoft, da Doutor Finanças, diversas empresas veio para cá, né? Grupo Ipiranga, Oracle. Então, assim, realmente é muito conteúdo que é para ser absorvido mesmo e aplicado no dia a dia. Absorveu, aplicou no dia a dia, eu digo que o sucesso é inevitável. E também tem, acho que várias dicas, principalmente de hoje, assim, que, obviamente, são focadas nas pessoas que estão em transição de carreira ou estão pensando em transicionar de carreira, mas muitas dicas que também podem ser aplicadas para as pessoas que estão começando uma carreira que não transicionaram, uma pessoa um júnior, que começou agora na carreira, uma pessoa que está no meio da carreira dela e, de repente, ouviu uma coisa aqui e falou assim, nossa, é real, eu não invisto no meu networking. Ou, nossa, com certeza tem habilidades do meu emprego atual que eu não estou correndo atrás. Ou como o próprio Alex falou, tem Java 7, Java 21. Eu estou correndo atrás dessas novas habilidades? Será que alguém que está transicionando de carreira já está chegando na minha carreira num passo à frente? Será que eu preciso, né, correr atrás desse espaço? Então enfim, isso é muito legal. Eu vou trazer aqui, a Vânia comentou que eu achei muito legal. Obrigada pelas informações valiosas sobre como se preparar e fazer a transição de carreira. As dicas compartilhadas são extremamente úteis. Olha, obrigado, Vânia. E a Yara também comentou aqui de novo. Pessoal, muito obrigado pelo conteúdo. Eu tive mais clareza deste tema. Coisa fantástica. É sempre bom acabar uma live quando a gente recebe aqui do chat um carinho, sabendo que foi bom, que foi útil, que reverberou, que vão ficar pensando sobre isso, né? É muito bom isso. Feedback sempre ajuda. É muito. Deixa eu fechar aqui o nosso episódio. Vou dar a palavrinha ainda para Alex e a palavra final vai ser sua, Tim, então não precisa se preocupar. Eu vou aqui primeiro lembrar todo mundo que esses episódios ficam gravados no LinkedIn, então de repente vocês querem ouvir de novo, perderam alguma parte, estão interessados nas outras conversas que a gente teve live quase toda semana, só não teve na semana que
e teve algum tipo de feriado, então todas as nossas lives estão salvas aqui no LinkedIn. Elas estão sendo postadas no YouTube desde a primeira, então você quis ver lá quando a gente começou a fazer, tá também lá no nosso YouTube, também @recruiter.tech. A gente está postando agora as lives desse ano no Spotify, então quem tiver interesse em ouvir podcast, você está ali lavando louça, está no carro, e você quer ouvir, em vez de ver uma live, vai estar no Spotify também. E a gente também está postando curtas, então shorts das lives de temas específicos ou dicas específicas, tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no YouTube Shorts. Então, tudo que a gente está criando aqui, a gente espalha para conseguir abranger mais gente. O Dani colocou também aqui um comentário. E muitas das vezes, habilidades técnicas e de soft skills da área atual podem ajudar muito na nova área e ter esse olhar também. É o que a gente comentou sobre conseguir perceber as suas próprias habilidades, né? E como você falou do professor que quer ir para o QA e tá ali, a comunicação, tá tudo junto. Inclusive, assim, eu me senti tocado nesse sentido porque eu era professor infantil no Brasil e hoje em dia eu sou gerente de comunidade, eu tô aqui, eu era professor e ator, quer dizer, basicamente estar no palco, né? A gente fala que a diferença entre o ator e o professor é porque você está mudando o aluno para espectador. A gente está no palco de qualquer jeito. E aqui na live também. É dirigir, é entrevistar, é conversar. Então, apesar de ter três trabalhos, né? Completamente diferentes, eu estou usando as mesmas habilidades que eu aprendi atuando e dando aula aqui no palco com vocês. Ele é modesto, tá? Porque ele tem também mestrado em engajamento. É que ele tá caladinho. O mestrado em engajamento é o que tem feito aí o foguete voar. Então, vamos dar nome às bois aí, tá, Vitor? Eu quero agradecer demais, Thiago, por ter aceito o nosso. Estamos aqui, então, no nossos finalmente agora na live. Eu quero muito agradecer a presença, primeiro, de todo mundo que participou aqui, todo mundo que interagiu com a gente, fizeram as perguntas, enfim, que compartilharam a live com a gente. Eu quero lembrar que é a última live do semestre, então, a partir de semana que vem, a gente vai tirar umas férias, tá bom? Então, a gente vai tomar ainda a decisão se a gente vai começar, se a gente vai voltar no meio de julho, no começo de julho. Só ficar aqui no canal que a gente vai avisar de novo, tá bom? Quero agradecer meu companheiro Alex por estar comigo nesse dia. Muito, muito, muito obrigado, Alex. Quero agradecer extremamente ao aceite do convite do Thiago. Muito obrigado, agradecer por aceitar o convite. Primeiro vou dar a palavrinha para o Alex, para ele se despedir de todo mundo, dar suas últimas palavras, e depois vou colocar o espaço para o Ti. Vale, Alex. Vitor, é sempre bom falar contigo, tá? Gosto, sou teu fã. Quero agradecer o Thiago, agradecer a todos que estão aqui, né? Para quem é novo aqui no canal, todas as quinta-feiras, essa é a última da primeira maratona, né? Mas todas as quinta-feiras a gente entrevista algum diretor, head, CEO, manager de alguma empresa, Brasil, Portugal ou do mundo, trazendo os insights valiosos. E para quem já é nosso seguidor aqui, muito obrigado também pela tua companhia. Lembrar que nós temos o Webinar Booster com treinamentos da parte tanto soft skill ou hard skill, que são as últimas terça-feira do mês. Temos o Come to Portugal, que é a segunda terça-feira do mês, na qual a gente dá dicas de como vive Portugal. Então são três podcasts, mas com um assunto diferente. Um para dar um upgrade no seu conhecimento. O outro é para entrevista sobre tecnologia em geral, mundo geral, que é o White Chat. E o outro que é o Webinar Booster, que é o Como de Portugal, falar sobre Portugal. Tá? Queria só lembrar isso de você seguir também as redes sociais, compartilhar. Quanto mais pessoas tiver conhecimento, é importante, tá? Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos aqui, mais uma vez o Thiago, e deixa a palavra com ele aí. Por favor, Tia. É difícil fazer fechamento. Por isso que a gente deixa para o convidado. Pô, é complicado. Eu não, nesse momento não tenho palavras para agradecer, principalmente a oportunidade. É muito importante que as pessoas saibam que é possível fazer essa transição de carreira, que não se fechem em um ambiente realmente que não está agradável, que elas se sintam frustradas, tá? Então, existem possibilidades, todos somos capazes de mudar, então é muito importante que cada um sinta isso. E, Vitor, novamente, obrigado pela oportunidade. Eu acho que, assim como
muitos dos colegas aqui conseguiram aprender, que acompanharam, eu também consumi e aprendi algumas coisas. Então, é muito importante que essa partida funcione. Alex, muito obrigado novamente aqui por me ajudar a expor tudo que é necessário para esse assunto. Então, pessoal, só tenho a agradecer esse momento. E, se derem a oportunidade, estou aqui no LinkedIn, normalmente é a minha rede principal. Tento aqui trazer conteúdos realmente nesse segmento das mentorias, nesse segmento da transição de carreira, mas muito voltado também para temas de gestão de pessoas e agilidade. É isso. Perfeito. Gente, muito obrigado uma última vez. Vejo vocês depois das nossas férias. Então, mais ou menos em um mês a gente está de volta. Não precisa se preocupar. Segue nas redes para a gente saber, para vocês saberem quando a gente vai voltar. Não precisa se preocupar. Estaremos de volta depois das férias. Tá bom? Posso Muito falar? obrigado pela presença de todo mundo. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Ti. E fale, Alex. Solta a vinheta.